Olá, bom dia. Hoje, sábado, dia 19 de fevereiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, passou-se 6 dias depois que Jesus anunciou a sua paixão. Tomou consigo a Pedro, Tiago e João e o conduziu a sós a um monte. E transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-se-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobre maneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiram Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinha visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo. Perguntaram entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Depois lhe perguntaram: por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos propõe um evangelho muito conhecido de nós todos, que é a transfiguração de Jesus. Jesus se apresenta a Pedro, Tiago e João na sua maneira gloriosa. Jesus se apresenta a esses 3 da maneira como ele se encontra nos dias de hoje. Em sua forma gloriosa, com as suas vestes brancas, como se nenhuma lavadeira conseguisse fazer aqui na terra. Estar com Jesus no monte é estar na presença daquele que é o verdadeiro Deus. Jesus, em sua forma gloriosa, se apresenta junto com Moisés e Elias. Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas do Antigo Testamento. E ali a presença de Jesus, onde concretiza toda a história da promessa de Deus para o seu povo, através das leis na pessoa de Moisés e através dos profetas, que anunciaram a vinda de Jesus através da pessoa de Elias. E Jesus é a consolidação daquilo tudo que Deus prometera ao longo de toda a história da humanidade. É um momento lindo, marcante, mas que tem uma coisa muito interessante. Marcos começa o capítulo 9, versículo 2, dizendo: 6 dias após Jesus subiu ao monte. Esses 6 dias foram quando Jesus disse aos seus discípulos que ele deveria padecer. Falou da sua paixão,
que iria acontecer em Jerusalém. E é muito interessante porque quando Pedro se encontra com Jesus naquela maneira gloriosa, é a certeza de que Pedro entendeu tudo o que haveria de acontecer com o seu mestre. Porque Pedro reconhece que Jesus estava muito próximo de ter que sofrer. E para ele não fazia o menor sentido Jesus, o homem bom que curava, que libertava, passar por tanto sofrimento. E por isso, Pedro, meio atordoado diante de tudo o que acontecia, propõe a Jesus que fizesse 3 tendas, mas não com a possibilidade de proteger aos 3, nada disso. O que Pedro queria naquele momento era evitar de descer a Jerusalém, para que Jesus não sofresse como ele havia falado. Pedro, naquele momento, ficou extremamente preocupado com o que haveria de acontecer com o seu mestre. Mas Jesus, tomando posse daquilo que ele deveria enfrentar, com certeza, orando a Deus por aqueles momentos em que chegaria, Deus se faz presente. No meio daquela nuvem, diz: eis meu filho amado, ouvi-o. E essas palavras de Deus Pai, que deve ressoar em nosso coração ainda nos dias de hoje, aonde o próprio Deus diz que Jesus é o seu Filho amado e nós precisamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. E para ouvir o que Jesus tem a nos dizer, muitas vezes precisamos sair dessa situação que nós estamos e subir com Ele ao monte. Porque Jesus já está lá, na sua maneira gloriosa, esperando a nossa chegada, para que, estando com Ele, nós possamos ouvi-lo. E é muito interessante, porque Jesus adverte os 3: não fale nada. Muitas vezes, nós precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer, guardar em nosso coração e fazer com que o silêncio muitas vezes impere. Porque nós somos extremamente barulhentos, nós somos extremamente agitados. E subir ao monte com Jesus, ter esse encontro em sua transfiguração, faz com que nos sentimos amados, nos sentimos alimentados pela sua palavra. E ouvindo, guardando isso no coração, possamos fazer aquilo que é necessário. No dia de ontem, Jesus convida que nós tomemos a nossa cruz, que nós morramos para esse homem velho, e junto com ele na cruz, possamos fazer surgir o homem novo, através da palavra e da promessa de Jesus, porque ali tudo se cumpriu. Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo e abençoado sábado, e que nós possamos ouvir a Jesus, como Deus se apresentou: eis o meu Filho amado, ouvi-o. Deus abençoe e até segunda-feira.